Fala, meus amigos do canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando aí qual é o foco dessa diretoria do São Paulo, tá? Para o ano que vem. No último final de semana, né, acabou aí os shows, né, os ciclos de shows no Morumbi, né, finalizando aí com o show do Oasis, né, e foi divulgado que o São Paulo conseguiu uma renda de 4 milhões com esses shows. Aí a gente faz a pergunta, né? Será que vale a pena esse tipo de shows no Morumbi? Porque 4 milhões é um dinheiro insignificante, né? 4 milhões o São Paulo consegue com uma partida no Morumbi com público razoável, né? Aí você pega 4 milhões com esses shows, dá para pagar o salário, por exemplo, do Oscar um mês, de um jogador que não joga, e o São Paulo atuou 3 jogos na Vila Belmiro, com público ridículo de 10 mil pessoas. Será que vale realmente fazer shows no Morumbi? E um dado curioso que, dentre esses 3 jogos, né, que o São Paulo fez aí na Vila Belmiro, em nenhum deles o presidente Júlio Casares e a diretoria compareceu a esses jogos. E ele deu como desculpa, né, teve um jogo que ele foi prestigiar a Fórmula 1, né, em Interlagos, que é bem mais importante que o clube que ele administra, né? Em outro jogo, ele alegou que estava com dores nas costas, e mesmo com essas dores ele postou fotos jogando tênis, né? Estranho, né? É muito estranho. E o mais curioso é que no último jogo, aí, no clássico majestoso contra o Corinthians, né, ele compareceu lá na Neoquímica Arena, né? Porque ele sabe que ele faz parte de uma das piores administrações da história do São Paulo. E ele sabe, né, que se encontrar a torcida pela frente, ele vai ser vaiado, ele vai ser questionado. E é isso que a torcida tem que fazer mesmo, sem parar, porque o culpado do São Paulo viver uma fase pífia, como vem vivendo aí há muitos anos, mais de 15 anos, é somente da diretoria. Então tem que cobrar mesmo esses caras. E agora, entrando no tema desse vídeo, o foco da diretoria do São Paulo é apenas um, né, que são as eleições para o ano que vem. Né? Então, de um lado nós temos aí o Júlio Casares, né, que já vem preparando esse cargo magno, né, supostamente para continuar e fazer a continuação do seu trabalho, né, e na oposição tem rumores, né, que o Marco Aurélio Cunha ele possa voltar, né, para o São Paulo aí para fazer apoiar o Belmonte na oposição. Gente, eu fico pensando o Belmonte como presidente do São Paulo. É um negócio, nem como diretor de futebol ele desempenhou um bom papel. Imagina esse cara de presidente. E isso mostra claramente que o objetivo deles é somente um. Só pense em eleição. No caso do Casares, a reeleição, né? Então eles não estão preocupados com o São Paulo, com a dívida do São Paulo. Isso tudo é fachada porque não sabe administrar o dinheiro, tá? Gastam o dinheiro de qualquer forma e o São Paulo vive aí no buraco há muitos anos. E a cada entrevista do Crespo, né, uma polêmica, né? O Crespo ele não está nem aí, ele vem falando a verdade mesmo, porque ele é um cara muito grande dentro do futebol. Né? Ele é muito maior do que qualquer membro aí dessa diretoria e ele vem falando as verdades. Ele já falou sobre a situação do São Paulo, contusões, a dívida do São Paulo, que o torcedor possa se acostumar com tudo isso. Ele não tem medo de falar, tá? E na última entrevista ele falou que o foco do São Paulo para o ano que vem seria em jogadores saudáveis. Gente, para quem acompanha esse canal aqui, eu já venho falando isso há muito tempo, tá? Há muito tempo que eu venho falando que o São Paulo tem que priorizar em parar de contratar jogadores com certa idade, gastar dinheiro com esse tipo de jogador, porque esse não é o caminho. Nós tivemos aí vários exemplos de jogadores que estão em final de carreira, né, que se machucam bem mais fácil do que jogadores da base, jogadores novos, né,
que tem um físico muito melhor e além de gastar muito dinheiro com esses jogadores. Né? Então, se eu for citar aqui nomes, Luiz Gustavo, né, que já teve problema, o Oscar está tendo agora, e aí você me pergunta, é culpa do jogador? Não é. A gente sabe que faz parte, contusão faz parte do futebol, o jogador não tem culpa de ter uma contusão, que nem o Luiz Gustavo teve a embolia pulmonar, o Oscar está tendo um problema agora cardíaco. Não é culpa do jogador. Mas o jogador de mais idade, em final de carreira, você concorda comigo que tem mais chances de acontecer esse tipo de coisa? Então, é isso aí que o Crespo ele deixou à tona, né? Que o São Paulo tem que priorizar a saúde no ano que vem. Isso aí eu já venho falando há muito tempo aqui nesse canal. E uma questão aí, né, que o pessoal sempre está comentando na internet, o que vale mais a pena para o São Paulo se planejar para o ano que vem? Né? É tentar realmente jogar Libertadores, né, conquistar essa vaga e jogar Libertadores e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, né, com essa competição, ou deixa rolar a mesma Sul-Americana, pois o São Paulo tem mais chance de um possível título. Gente, na teoria, tá, a Libertadores é melhor mesmo por conta do dinheiro. Tá? E até porque o São Paulo não é mais protagonista há muito tempo em nada. Né? Se o São Paulo for jogar qualquer campeonato, campeonato paulista, brasileiro, qualquer coisa, o São Paulo não é mais protagonista, né? É somente um coadjuvante, vai jogar ali para cobrir tabela. E se vir algum título, foi um acaso, né? Como foi a Copa do Brasil. Então, na teoria, repito, a Libertadores é melhor. Só que a gente... Quantos anos que o São Paulo joga Libertadores e está com a dívida que tem? Então não adianta, gente. Pode jogar qualquer coisa, pode ganhar qualquer dinheiro, porque essa diretoria não sabe administrar. Né? O São Paulo há quanto tempo joga Libertadores e está no buraco que está? Então, para mim, tanto faz. Tá? Jogue Libertadores ou jogue Sul-Americana. A gente tem 99% de chance de sair triste como sempre, né? O São Paulo eliminado como sempre, porque não consegue né, ter um time protagonista como tem os rivais, principalmente Flamengo e Palmeiras. Gente, eu vou falar a verdade para vocês, tá? A comunidade são paulina demorou muito tempo para entender que os reais culpados pela situação do São Paulo se chama diretoria. Há muitos anos aí, durante esses 15 anos de fracasso, né, que o clube vem tendo, a torcida pega muito no pé de jogadores, de treinadores, né? Quantas vezes o São Paulo já trocou treinador e não resolve, gente? E assim, não adianta pegar no pé dos jogadores, porque é esses jogadores que o São Paulo tem condição de ter nesse momento. Né? Quem que o São Paulo vai contratar? Não tem condição, se está devendo para Deus e o mundo. Então não adianta culpar jogadores, os caras são limitados mesmo e pronto, né? Não tem o que fazer. Os reais culpados da situação que o São Paulo vive há muito tempo são os dirigentes, né? Carlos Miguel Aidar. Esses caras eles têm que ser lembrados sempre, o Leco, o Juvenal Juvencio, quando rasgou o estatuto lá no terceiro mandato. Esses são os verdadeiros culpados pela situação do São Paulo nesse momento. É isso, galera, o vídeo de hoje. É muito triste, né, ver o São Paulo numa situação como essa. Né? Eu que aprendi a amar esse clube. E eu tenho certeza que você aí, torcedor do São Paulo, também vive essa mesma situação. Né? A gente que continua, né, mesmo sofrendo, continua apoiando ali esse clube, porque ama o futebol e ama principalmente esse clube, né? De tantas glórias, que já foi referência mundial, né? 3 vezes. Então, gente, tamo junto, tá? Eu peço para você curtir aí o vídeo, se inscreve no canal aí para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? E até a próxima. Abraço. Valeu. Só ele é trimundial e também campeão de tudo. E no Brasil não tem igual e faz tremer a torcida do rival.